a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 28. Mateus 7, versículo 28. Hoje nós vamos continuar e encerrar a nossa série Sermão do Monte, né? Fazendo aqui um previous, né? Anteriormente, na rede de jovens crucificados com Cristo, a gente começou a falar, né? O tema da ministração da semana passada foi os mortos não contam histórias. Por quê? Porque nós temos que parar de argumentar. Cristo é a verdade. E Ele é a verdade absoluta. Então não tem desculpa, não tem nenhum argumento que a gente dê para Cristo que faça Ele estar errado e nós estarmos certos. A gente sempre vai estar errado. Amém? E a gente falou um pouco que Mateus capítulo 5, 6 e 7 é o sermão mais importante da história. Por quê? Porque segundo teólogos e historiadores, são aquele sermão que Mateus resume em 3 capítulos, é o sermão que direciona todos os cristãos de como se parecer com Jesus. Todos os cristãos. Se a gente pegar todos os dias e ler Mateus capítulo 5, 6 e 7, a gente vai saber fazer tudo. Tudo, em todas as situações. É tipo um manual de vida, é nesses 3 capítulos. Alguns teólogos chegam a dizer que se toda a Bíblia fosse perdida, se toda a Bíblia perdesse, todos os livros, e a gente pudesse guardar Mateus capítulo 5, 6 e 7, a gente teria tudo que a Bíblia fala. Esses 3 capítulos resumem tudo que a mensagem da Bíblia fala. Amém? E aqui no versículo 28 de Mateus 7, aqui finalizando o Sermão do Monte, diz o seguinte, Mateus escreve o seguinte: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Termina o Sermão do Monte, e o resumo que Mateus dá é isso. As multidões, elas estavam maravilhadas, porque Jesus falava como quem tinha autoridade. Então ele era o cara. E ele sempre vai ser. Paulo escreveu muita coisa boa. Martinho Lutero escreveu muita coisa boa. João Calvino escreveu muita coisa boa. John Piper, Luiz Hermínio, Apóstolo Antônio. Mas a verdade absoluta é Cristo. Ele é o cara dos caras. Ele é o rei dos reis. Amém? Eu quero só dar essa introdução para você saber quem é o Cristo, quem é o mestre. O tema da mensagem de hoje é o mestre mandou. A gente brincava quando a gente era criança, né? O mestre mandou fazer isso. As meninas que são mais novas aqui, elas vão lembrar. Né? O mestre mandou fazer isso, aí fazia. O mestre mandou fazer aquilo, ele fazia igualzinho. Né? E nós, né, meio bocozinho, as crianças, vou fazer isso aqui. Né? O mestre mandou dar uma pirueta, a criança, pirueta. Hoje eu não faço um negócio desse, que não tenho mais coluna para isso. Mas a gente brincava muito disso. E se a gente for olhar, né, a Bíblia fala para a gente ser como criança. Então, às vezes, a gente tem que parar e falar assim, eu acho que Jesus ele quer brincar comigo. De mestre mandou. Ele quer falar para mim fazer uma coisa e eu fazer exatamente igual. Exatamente igual. Amém? Por quê? Por que isso, Lucas? Por que Jesus teve que falar? Por que Jesus teve que tocar em vários pontos? Jesus ele fala sobre dinheiro. Jesus ele fala sobre ganância, ele fala sobre pureza, ele fala sobre oração, ele fala tudo nesses capítulos. Por quê? Porque ele sabe que o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão não é o crente de sábado à noite. Né? A gente se acostuma como jovem, né, os embalos de sábado à noite. É todo sábado, a gente vem para cá, e isso aqui é a minha vida cristã, é isso aqui. Perguntar assim, Robert, como é que é tu como cristão? Rapaz, eu pego a Bíblia, eu oro, leio, fecho aqui na igreja, canto a música que o Pedro toca. E às vezes a gente se resume a isso, só que na verdade, Cristo sempre disse que o evangelho começa na segunda-feira. O cristianismo começa na segunda-feira. É quando a Karine está na escola. É quando o Fernando está no trabalho. Ali que começa o evangelho. Porque o Fernando vai ter oportunidade de pegar dinheiro que não é dele. O Hélito vai ter oportunidade de fazer coisa errada. Né, Hélito? A Karine vai ter oportunidade de colar. Então, inúmeras situações que você vai ter sido colocado à prova. E como é que você vai agir? Como é que eu faço? Eu tenho que imitar alguém.
Eu tenho que imitar alguém, eu tenho que ter uma referência. Eu duvido se a Débora, ela mexe no cabelo dela porque ela inventou do nada. Alguém falou para ela, olha, os produtos Monange são tops. Aí ela vai usar, o da menina lá, o da blogueira, da Laidiana. Vamos pintar nosso cara. Então, assim, a gente imita alguém. Então, nós, como cristãos, temos que ter um referencial. E esse referencial é Cristo. É o nosso modelo. Sabe? É aquele que a gente imita. Amém? E voltando um pouco, a gente já falou do final do Sermão do Monte. Voltando aqui para o capítulo 6. A partir do versículo 1. Amém? Mateus 6. Jesus continua o Sermão do Monte. Olha que interessante. O último versículo do capítulo 5 é só o versículo mais surreal que tem na Bíblia para mim. É um dos mais surreais. Só perde para João 3,16. Mas esse aqui diz o seguinte. Versículo 48 do capítulo 5 diz: portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Isso aqui, meu filho, é para dizer que a gente está numa situação assim meio coisada, né? Uma situação assim, cara, a gente tem que ser perfeito. Como perfeito é o Pai de vocês. E ele continua no capítulo 6. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Eu vou pular lá para o versículo 5. Ele diz assim: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Agora pulando lá para o versículo 16. Quando vocês jejuarem, não fiquem com a aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que já receberam a sua recompensa. Ele fala sobre como você ajudar alguém, ele fala sobre como você orar, e ele fala como você jejuar. Não sejam como os hipócritas. Não façam isso na frente dos outros, porque o mundo diz isso. A gente vê no mundo isso. Vai ajudar alguém? Posta. Vai ajudar alguém é que nem eu vi uma coisa mais sábia, uma das coisas mais sábias da minha vida. Foi o pastor Márcio Valadão, ele falou o seguinte: se você pega um caminhão de cesta básica para ajudar famílias carentes, e você tira uma foto, você perde toda a espiritualidade daquilo que você fez. Isso é tão sério, que Jesus fala em outro versículo, o próprio Jesus fala, se a sua mão direita fazer uma coisa, a esquerda tem que estar sem saber de nada. Mas a gente quer mostrar. Se eu estou num projeto, eu tenho que mostrar. Se eu estou fazendo uma coisa, eu tenho que mostrar. É por isso que eu não acho nobreza nessas empresas que vão ajudar alguém e faz aquele vídeo, aquela coisa toda, sabe? Nestlé, ajudando as famílias da Capelosa. Aquela comercial, o menino chorando, né? Parece que vai pedir pro menino, não, a gente vai ligar a câmera, tu chora. Não, moço, mas eu não tô de boa. Chora, infame ruim, chora. Eu quero que tu chore para parecer bonito no vídeo. O que o mundo fala é que a gente tem que orar aqui, ó. Na hora que eu comecei, peguei ali um instrumento, eu peguei o microfone, eu tenho que orar e tem que ser a oração mais linda. É por isso que muita gente ficava com aquele até cismado, né? Eu não sei orar não, moço, não sei orar não. Não me bota para orar não, que eu não sei orar não. Aí quando às vezes a pessoa bota a pessoa para orar, Pai Santíssimo, Misericordioso, Pai de Abraão, Isaac e Jacó. Ó Deus, papai. E aquela tem que ser aquela oração. E a gente quer isso. Que as nossas orações sejam nos cultos. Que as nossas orações sejam quando a gente está aqui na frente de todo mundo. Que você chora, né? Que está aqui a Carol no celularzinho da mídia. Aí você está, meu Deus do céu. Você bota a mão no coração, né? Tinha gente que não levantava a mão no culto. Aí quando a Carol começou a filmar a pessoa. Toda hora. A Carol filmando e a mãozinha para um lado. Brincadeiras à parte. O mundo está dizendo isso para você expor. Exposição. Likes. Views.
né? Aquele vídeo você chorando no culto e bota no Reels e 3.000 pessoas viram. Você fala, caraca, a minha oração, ela é poderosa. E o mundo também fala que se você faz um sacrifício como é o jejum, você tem que falar, pô, tô passando fome, ei, maluco, eu tô me sacrificando, eu tô me consagrando. É tipo se o mundo está dizendo tudo que você faz, exponha para que as pessoas digam, para que as pessoas elogiem. E Jesus falou para a gente não ser assim, porque isso é hipocrisia. E como é que tem que ser, Lucas? Jesus também fala. A gente volta para o versículo 2, que diz assim: quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas como fazem os hipócritas, para ser elogiado pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar a esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E lá no versículo 6, diz o seguinte: mas, quando orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E seu pai que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Lá no versículo 17: mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Pode ver que sempre Jesus está falando recompensa, recompensa, recompensa. Porque é impossível o ser humano, parece que já está dentro do ser humano, você faz algo pensando em algo. Você já faz algo. O ser humano é muito, não tem essa assim, o ser humano sempre está com uma segunda intenção. Mas o que Cristo está falando é que essa segunda intenção seja boa. Deus, Jesus, ele sabe que a gente faz algo pensando no que a gente vai ganhar. E o que ele quer é que isso não seja um padrão do mundo. Amém? Porque a Bíblia está falando muito claramente que se você ajudar alguém, que se você orar e se você jejuar, você vai ganhar uma recompensa. O próprio Jesus está prometendo isso. Mas o que é essa recompensa? É por isso que ele fala, faz em secreto. Aí tu pode se perguntar assim, Lucas, mas qual é a lógica de eu ficar orando em secreto? Ninguém vai ver meu sacrifício, ninguém vai ver o quanto que eu me dou, ninguém vai ver o quanto que eu estou ali sofrendo pelo Evangelho. Jesus está querendo dizer que a recompensa é Ele. Ele é a recompensa. Se Ele vai se recompensar em secreto, o que é mais maravilhoso do que Ele mesmo? O que é melhor que o próprio Jesus? Em Apocalipse fala que aqueles que vão ganhar seu galardão, que os 24 anciãos, ao receber as suas coroas, imagina, chegar no céu, eles estão recebendo as coroas de glória, a recompensa daquilo que eles tanto sofreram para ganhar. Mas a Bíblia fala que eles vão ver o Rei da Glória, eles vão pegar as coroas, eles vão jogar aos pés do Rei. Eu quero que você entenda isso. Quando eu chegar no céu, a gente vai entender que tudo que a gente queria ganhar na terra não era nem 1% do que Jesus é. Porque quando a gente chegar no céu, até o galardão, imagina, eu particularmente, eu cresci numa escola adventista e eles ensinavam, não, nada contra os adventistas, mas lá ensinavam uma coisa que é, cada coisinha boa que você faz, cada oração é um tijolinho no céu. E eu cresci nessa mente, nessa mentalidade. Rapaz, eu ficava, minha casa agora está com telha. Na minha casa deve estar destelhada. Minha casa deve estar agora com brasilite. Não, agora minha casa está com, meu amigo, teto solar. E não tem nada disso. Porque se por acaso a gente chegar no céu e a gente ganhar uma casa de ouro, rua de ouro, tu acha que eu vou conseguir olhar para a rua de ouro? Se a Bíblia diz que Jesus não vai precisar de sol, porque a luz dele ilumina tudo. Tu acha que eu vou olhar para a rua de ouro? Eu não quero saber de rua de ouro. Eu não quero saber se o céu tem rua de ouro, rua de bronze. Eu quero saber que ele vai estar lá. Uma vez eu ouvi uma frase, eu achei ela bem pesada, assim. Um líder de jovens lá em Anápolis, no Goiás, ele falou uma frase, ele estava orando, eu vi que ele estava realmente assim, cheio do Espírito. Ele falou assim, eu não quero ir para o céu porque lá vai ter a minha recompensa. Eu não quero ir para o céu porque lá vai ter tudo que eu sempre sonhei na minha vida. Eu quero ir para o céu porque Jesus está lá. E se chegar no final, Jesus falar assim, era brincadeira, não existe céu. Nós vamos tudo para o inferno. Se Jesus estiver no inferno, eu vou estar lá junto com ele. Porque se ele estiver no inferno, não existe mais inferno. Porque Cristo é a coisa mais incrível que existe.
Na verdade, ele não existe, né? Jesus não existe, ele é. Amém? E continuando, aqui no versículo 9, fala o seguinte: todo mundo conhece essa oração. Portanto, orem assim: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aqui, a oração mais conhecida do mundo, da história. Até eu lembro de uma vez que eu estava num projeto social, e os meninos, quando se juntavam antes da comida, né? Aí todo mundo se juntava, dava as mãos, assim, os monte de meninos. Aí começava, Pai nosso que está no céu, santificado, né? Aí começava até o final. Aí depois eles, Santo Anjo do Senhor, meu Deus. Aí tinha uma oração lá que eles inventavam. Eu falava, moço, vocês estão falando do Pai Nosso, depois vocês metem o santo no meio. Mas aí depois eu ficava assim, rapaz, é engraçado, né? Eles nem sabem o que significa a oração do Pai Nosso, mas eles repetem. Toda Copa EDM, Interclasse, Jogos Escolar, tava lá, todo mundo, Pai Nosso que está no céu, todo mundo. Mas eu observando isso, eu falei, cara, não é a oração do Pai meu. Não é a oração do pai do Fernando. Não é a oração do pai do Wellington, ou da Cláudia Eduardo, do Lucas Ramos. É o Pai nosso. Jesus está querendo ensinar para que você não ore pelo seu pão. De manhãzinha cedo não tem que falar, Jesus, me dá o meu pão para hoje. Não, ele está falando, Senhor, dá o nosso pão. Eu não quero que não falte pão só na minha casa. Eu quero que não falte pão na casa de ninguém. Jesus está querendo que a gente tenha uma visão plural. Amém? Uma visão plural. Como assim, Lucas? Eu não posso, cara, estar com o meu casamento bom e não me importar se o casamento do Daniel e da Jéssica vai dar certo. Ficar, não, deixa pra lá. Eu tenho que me importar, eu tenho que orar por eles. Eu tenho que, poxa, como é que tá o casamento do Rogério e da Anne? Eu não tenho que orar só pelo meu casamento, eu tenho que orar pelo casamento da igreja. Eu não tenho que orar só assim, Senhor, que todo mês caia o meu salário. Eu tenho que orar, Senhor, que nunca falte dinheiro na casa do Daniel. Que nunca falte dinheiro na casa do Pedro. Eu tenho que orar plural. Amém? E Jesus ele vai ensinando isso. Que a gente tem que ajudar os outros, orar pelos outros, e quando a gente jejuar, a gente jejue para matar o nosso eu, para matar o nosso pecado, para que a gente seja melhor para o outro. Eu amo lá em Filipenses que diz assim, tenho em vós o mesmo pensamento que tinha em Cristo Jesus, que não tomou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e sendo reconhecido em figura humana. E foi obediente em morte de cruz. Por quem? Por ele mesmo? Para que ele ganhasse uma coroa mais bonita. Jesus já tinha tudo. Ele se sacrificou por nós. E a Bíblia fala para nós agirmos da mesma forma. Amém? A gente leu no versículo 48 do capítulo 5, sejam perfeitos como perfeito é o Pai de vocês. Jesus ele diz o quê? Que quem vê ele, vê o Pai. Ele imitava o Pai. Ele falava assim, meu Pai trabalha, eu também trabalho. Eu falo tudo que meu Pai ensinou a fazer. E se nós somos filhos de Deus, e o filho mais velho, que é Jesus, ele imita a Deus em tudo, nós também. Amém? Eu me lembro de uma vez que eu estava orando e eu estava revoltado, no auge da minha rebeldia. E eu orei uma oração até doida, assim, se Deus fosse radical, assim, um Deus mau, como muita gente pensa, ele teria me matado naquele dia. Porque eu estava orando e eu falei, Senhor, é muito fácil botar uma Bíblia para a gente aprender, para a gente botar em prática. O Senhor não precisou fazer isso. O Senhor não precisou perdoar os outros. O Senhor não precisou se livrar da imundícia. O Senhor não precisou. O Senhor nunca enfrentou o pecado. Eu queria ver se o Senhor, quando eu fui terminar a frase, eu queria ver o Senhor vir. Aí eu, oxi. Aí eu, cara, Jesus. Na hora veio, meu Deus, me desculpa. Jesus, ele fez isso. Ele veio aqui na terra, ele viveu entre nós para provar que tem como sim a gente imitar a Deus. Porque Jesus podia ter pecado. A Bíblia diz lá em Hebreus que Jesus
passou por todo tipo de tentação, mas não pecou. Ele não pecou. Ou seja, nós também tem como viver uma vida sem pecado, imitando a Deus. Amém? Aqui no versículo 13, diz o seguinte: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Jesus está ensinando para a gente viver essa vida no plural, essa vida pensando no outro. Amém? Unidade não são vários eus, é um nós. O que é isso, Lucas? O que é esse travar-língua? Porque a gente acha que unidade é a gente juntar um monte de pessoas e o Niel viver a vida dele, o Fernando viver a vida dele, a Carol viver a vida dela, a Alessandra viver a vida dela. Não é isso. É uma vida, existe um corpo. E tem uma vida aqui. Amém? Isso é um corpo, gente. Eu sei que parece meio estranho dizer isso, mas a igreja é o corpo de Cristo. Então esse corpo todo tem que imitar a Cristo. Porque vamos para uma visão menor. Igreja Batista Missionária. Quando a gente fala Igreja Batista Missionária, a gente está falando só de uma pessoa? Não. Está falando de uma igreja toda. Se a gente falar sobre crucificados com Cristo, a gente está falando só sobre uma pessoa? É sobre o Lucas? Não é sobre o Lucas. É sobre todos os jovens da rede de jovens crucificados com Cristo. Se lá fora a gente perguntar, como é que é a rede de jovens crucificados com Cristo? Eles vão falar, a rede de jovens é tal coisa. Não vai falar só de uma pessoa, vai falar geral. E a gente é conhecido assim. São os santos. Quando falava da minha família, não falava só, o Lucas, o Leno. Não, falava os santos. Quando fala da... Pode ver que, por exemplo, eu acho muito massa a Karine e a Kari, que elas andam muito juntas. E na idade delas, eu e meu irmão, a gente era muito junto. Então todo mundo falava assim, o Lucas e Caio. Era Lucas e Caio. Lucas e Caio. Era quase difícil falar só de um. Às vezes falava assim, o Lucas e Caio é calado. Eu falei, não, meu irmão é mais calado, eu falo um pouquinho. Aí eu falava, o Lucas e Caio é isso. Os santos são assim. Né? Por quê? Porque a unidade faz você falar tudo junto. É tanto que por isso que quando alguém sai lá para fora, parece um membro cortado, vivendo a vida desragado. Quando a gente vê alguém que já foi da nossa rede de jovens e saiu, a gente fica, cara, ele tá longe do corpo. Porque a vida tinha quando a gente estava junto. Amém? Então o que Cristo está querendo dizer, tem uma vida de plural. Amém? Tem uma vida de plural. Então a gente já entendeu, primeiro, a fazer as coisas no secreto, porque Cristo é a recompensa. Então a gente aprende primeiro no Sermão do Monte que o amor maior é para Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. E quanto mais a gente ama Jesus, mais a gente ama o outro. Amém? É uma lógica simples. Eu começo a amar mais Jesus, logicamente aquele ódio que eu tinha pelo Robert diminui. Aquela vontade de matar o Igor vai diminuindo. Aquela vontade de xingar a Jalda, de falar, Jalda, tu é isso e aquilo, vai diminuindo. Eu começo, rapaz, a Jalda, eu acho que a Jalda presta. A gente vai orando e começa parece que quanto mais a gente vai amando Jesus, mais o nosso eu ruim vai morrendo. É muito louco isso. É que nem eu acho muito massa essa história que o Lucinho conta. A mulher estava casada e o marido dela só bebia, ficava sem camisa assistindo o jogo de um time aí que, eu vou falar o nome, né? Mas todo mundo já sabe, para não citar nomes. E assistia o jogo desse time. E aí ela orava, ô Senhor, eu quero levar meu marido para a igreja, e ficava. E nada. Aí ela fez um desafio. Eu vou fazer um jejum. Não vou falar para ninguém. Fazer um jejum. Vou passar 2 semanas sem abrir a minha boca. Eu não vou reclamar de nada. Ele pode se deitar no sofá, sujar, beber na casa. Eu não vou reclamar. E aí foi passando 1 dia, 2 dias. E o marido chegava, botava os pés provocando. E aí, vai falar nada não? Aí ela se arrumava, a bichinha calada, ia para a igreja. Ele, vai lá pro teu Deus lá, vai lá pros crentes. E ela calada. Foi passando, chegou nas 2 semanas, tá no domingo. Ela tá se arrumando para ir para a igreja. Quem tá se arrumando também? O marido dela.
Aí ela olha assim, não fala nada, tá aqui arrumando, pegando a Bíblia, saindo. Aí eu vou também. Aí ela calada. E ele, rapaz, ele fala, eu vou ver se essa mulher não vai falar na igreja. Foi para a igreja, na hora da oração final, quem quer aceitar Jesus, quem que foi na frente? O marido dela. Foi na frente, quando chega lá, aceita Jesus, ele em frente da igreja toda, perguntou assim, pastor, mas por que você aceitou Jesus? Qual foi a parte da ministração que mais tocou você a ele? Não foi nem a palavra não, ó. Rapaz, se existe um Jesus que pode calar a boca da minha mulher, eu quero amar esse Jesus. Então, assim, Jesus é incrível, gente. E quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente muda. Como essa mulher que ela foi, parou de reclamar, focou em Jesus. Isso se manifestou na vida do marido dela. A nossa casa, ela é transformada pelo nosso exemplo, quanto mais a gente busca Jesus. Amém? Não tem noção, não tem. A Carliane pode dizer que não, mas quando ela está buscando Jesus, ela sente na casa dela. Quando a Cláudia Eduarda está orando na casa dela, a família dela sabe que tem alguém que está ali buscando. E é impossível, gente. Qual a pessoa que sai de um quarto de oração e tem vontade de matar alguém? Eu gosto do exemplo de Moisés. Moisés era um cara sanguinário, bruto. Ele viu dois cabras brigando, foi lá e matou o egípcio. A Bíblia não diz que ele argumentou, ele foi lá e matou. Mas lá na frente, no versículo lá em Deuteronômio, diz que Moisés era o homem mais manso que tinha na terra. Aí eu fico, rapaz, como é que pode? Mas a Bíblia diz que teve entre o Moisés que matou alguém no Egito e o Moisés que era o homem mais calmo, ao ponto de Deus, o próprio Deus, falar para Moisés assim, Moisés, eu vou matar o povo todinho, e nós vamos começar uma história nova só nós dois. Um rolê só eu e tu. Moisés falou, não, Senhor, longe de mim isso acontecer. E começou a interceder pelo povo. Eu falei, cara, Moisés era... E o que teve entre essas duas coisas? Cristo, a sarça ardente. Jesus se manifestando em uma sarça que queimava, que estava ali com fogo e não queimava. E ele teve um encontro com Jesus. E quando ele teve um encontro com Jesus, ele se acalmou. Amém? Então, a gente tem que entender isso. Que Cristo, ele muda a nossa história. Ele muda a nossa vida. Ele tem como ele mudar tudo, repaginar tudo. E tem a Bíblia, o que o sermão do monte estava ensinando, o que Cristo está ensinando, é que existe um tesouro maior. Amém? Lá no versículo 21 do capítulo 6 diz, porque onde estiver o seu tesouro, aí será também o seu coração. Ou seja, eu gosto de fazer uma analogia, que é o seguinte, tesouro, o que você lembra com o tesouro? Um mapa, né? Sei lá, um filme aí que fala de a busca, né? Indiana Jones, né? Em busca do tesouro tal. Tesouro é algo que você busca. Então, quando a Bíblia fala onde estiver o teu tesouro, significa que o que a Manu busca todos os dias, quando pegar lá os insights do Instagram dela, o que ela vê é o que está dominando o coração dela. O que o Fernando assiste é o que está dominando o coração dele. Porque o que ele busca. O que eu busco na internet reflete aquilo que eu mais amo. Então, o que você busca fazer significa aquilo que você mais ama. Então, a gente tem que buscar. Amém? Eu quero resumir bem aqui a ministração de hoje. Que o Sermão do Monte está falando, Jesus está falando duas coisas simples aqui. Me ame acima de todas as coisas. E a partir do momento que você me amar, ame o próximo. Ame as pessoas. Ore pelas pessoas. Interceda pelas pessoas. Amém? Porque a recompensa é Ele, cara. Se eu chegar no céu e ver Cristo, vai valer a pena eu ter aguentado a Cauane, eu ter aguentado o Igor, eu ter aguentado esse povo todo. Vale a pena. Quando eu chegar no céu, vale a pena, cara, eu ter abandonado o meu orgulho, ter voltado a falar com meu irmão. Vale a pena. Quando eu chegar no céu, vale a pena eu ter deixado de guardar aquela raiva e chegar no Dinah e eu pedir desculpa para ele. Vale a pena. Vale a pena eu deixar de assistir o meu jogo, que faz não sei quantos anos que eu não assisto um jogo do São Paulo, e graças a Deus, porque é um time ruim, meu Deus do céu. Mas muitas vezes eu não vou, porque de noite, quarta-feira, eu tô aonde? Eu tô indo para cima e para baixo, carregando o povo para a célula. Porque eu não carrego só menino para a célula, como postado no Instagram, né? Eu sou o tio da carona da bizinha branca. Né, Karen?
Então, assim, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu estou me doando por alguém. E vale a pena. Eu estava esses dias conversando com o pessoal no nosso discipulado. A gente tem, já abri um parênteses aqui, a gente tem um discipulado todas as quartas-feiras, às 10 horas, ao vivo no Meet, né? É bem simples, você só clica no link lá, você assiste. E a gente estava conversando essa quarta, e eu comecei a lembrar de coisas que eu fiz, cara. E eu me lembro de sábados que eu não respirava. Eu acordava 5 horas da manhã e era até 11h30 da noite sem parar. Às vezes eu fico assim, cara, eu me cansei tanto, será que valeu a pena? Sabe? Talvez eu nunca vou, na Terra, talvez eu nunca tenha a resposta. Talvez muitas das pessoas que eu cuidei não vão aceitar Jesus eu vendo. Talvez vão aceitar lá longe, eu nem vou saber. Mas quando chegar no céu, eu vou entender a minha recompensa, que não é nem as pessoas. Eu não quero nem, eu acho que eu vou chegar no céu, eu vou querer saber, será que o Lucas Amos entrou também? Será que valeu a pena eu ter orado pelo Lucas Amos? Será que valeu a pena eu ter orado por, sabe, pela minha família? Eu não vou nem procurar saber, cara. Eu quero, cadê Jesus? Onde é que está Jesus? Eu quero ver Jesus. Amém? E para a gente chegar perto do final, estamos encerrando já, gente, calma. No capítulo 7, no versículo 7, do capítulo 7, diz o seguinte: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Jesus está querendo falar para você hoje. Persista na caminhada com Ele. Continue caminhando. Faça que nem adore. Continue a nadar. Continue. Persista. Não desista de Cristo. Amém? Porque Ele não desistiu. Amém? Continue. Continue orando no secreto. Continue jejuando no secreto. Continue fazendo coisas boas no secreto. Que vai valer a pena. Ah, mas eu não sou reconhecido, Lucas. Eu oro tanto por fulano de tal e ele só me despreza. E ele só faz coisa ruim comigo. Eu oro tanto pelos meus colegas de escola. Eu oro tanto pelos meus colegas de trabalho. E os caras me enrolam. Os caras me caguetam. Os caras fazem coisa errada comigo. Continue. Persista. Porque a porta vai ser aberta. Porque continuando aqui, olha o que Jesus. Cara, isso aqui é maravilhoso. No versículo 9. Ou qual de vocês, que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Tudo na vida de vocês. Tudo na vida de vocês vai se resumir nos mandamentos que Jesus perguntou para um fariseu. O que se resume a lei? Aí o fariseu falou: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus falou assim: pô, vai e faz isso. Vai e faça desse jeito. Amém? Viva pelo outro. Viva pelo outro. Não viva por você mesmo. Não viva pelas coisas que você acredita, que você acha que é certo. Viva pelo outro. E como é que eu vivo pelo outro, Lucas? Me relacionando com Jesus. Porque se teve alguém na terra que se entregou totalmente pelo outro, foi Cristo. Amém? E aqui no versículo 12, né, a gente acabou de ler, para a gente ler novamente. Tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Amém? E para a gente encerrar, no versículo 24. Versículo 24 de Mateus 7. Diz o seguinte: existem dois tipos de pessoas no final de tudo. Vai ter dois tipos de pessoas. E esses dois tipos de pessoas estão aqui nesses versículos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as... Faz o que, igreja? Fale mais alto. Amém. Será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. Esse é um tipo de pessoa que ouviu e
praticou. E outro tipo de pessoa é todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E eu vou fazer aqui um adendo aqui, algo que talvez os mais antigos vão lembrar. Numa ministração que o Jaldo pregou uma vez aqui na rede de jovens, o pastor Jaldo. E ele falou que a casa na rocha e a casa na areia, elas são vizinhas. Elas estão construídas uma do lado da outra. Só que uma está na rocha e a outra está na areia. Por quê? Porque a edificação não é o que está fora, é o que está escondido. Uma casa ela é sustentada não pela parede que tu está vendo ali por fora, é pelo que está embaixo. Ou seja, secreto. É que nem eu falei uma vez sobre a árvore. A árvore boa, a árvore ruim. A raiz, ninguém vê a raiz. O que faz a árvore ser tão linda é a raiz. E a raiz fala de secreto, a raiz fala de relacionamento com Cristo. Amém? Então, se você quer praticar, se você quer ouvir isso, quer colocar em prática, se você quer ter de verdade uma vida que imita a Cristo, você tem que se relacionar com Ele. E não é aqui, ó, todo mundo vendo. É lá no seu quartinho. É deixando de comer aquele pãozinho de queijo de manhã cedo, para fazer um sacrifício e falar: Jesus, eu quero mais do Senhor. É quando eu ajudar alguém, meu celular nem está perto de mim, porque eu vou ajudar alguém, porque isso vai colocar um sorriso no rosto de Jesus. Amém? Então foque nisso. Amém? O Sermão do Monte, ele encerra falando isso. Se você ouve e pratica, você é alguém que ama a Deus e ama o outro. Porque isso se resume toda a lei. Toda essa Bíblia, toda essa palavra aqui se resume nisso. Amar a Deus acima de todas as coisas, buscá-lo, se relacionar com Ele e amar o próximo. Colocando em prática aquilo que a gente ouviu do Mestre. Se o Mestre mandou a gente ser igual a Ele, que sejamos então iguais a Ele. Amém?